Alegando votação irregular nas sessões internas e fora da Colômbia, Gustavo Petro volta a negar vitória de Abelardo de la Espriella. E mais, como um bom e velho guerrilheiro, convoca manifestações para o próximo dia 20 de julho, data da independência da Colômbia, e incendeia a militância. Assunto para análise de Guilherme Fiuza. O Fiuza já está aqui no telão conosco e vai trazer aqui mais informações, análise para a nossa audiência. Fiuza, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Alô, Geise, boa tarde, prazer estar aí com você. Hoje eu deixei você ornar com o Ivan Kleber e o Ivan Pistola, mas estamos aí sempre na boa complementação. E eu já te dirijo a pergunta habitual, né? Então, o presidente Gustavo Petro, derrotado nas eleições, está chamando o povo para uma sublevação contra as instituições do seu próprio país, que legitimaram o resultado eleitoral. Geise, você muito bem informada, já ouviu o governo brasileiro sempre tão preocupado, né, com ataques às instituições, com desacreditar a democracia e o sistema eleitoral. O governo brasileiro já se manifestou sobre isso, Geise? Olha, não vi nenhum tipo de manifestação. Eles poderiam também inventar uma pilili para o país deles, já inventaram para o nosso, por que não inventar também uma para a Colômbia e dar uma força lá para os amigos? Exatamente, quer dizer, ou a Colômbia, né, da perspectiva do governo brasileiro, né, ou a Colômbia tem um pilili que é falso, que é fraudulento, né? Se o pilili da Colômbia é fraudulento, aí o governo brasileiro tem que dizer, ele tem que chegar, porque ele é aliado político do Gustavo Petro, né? Esse que se insurge contra as ações dos Estados Unidos de combate ao crime organizado, ao narcoterror, né? O Gustavo Petro é aliado do regime brasileiro, né? A gente tem que estar sempre assim, o portal aí que nos referencia é a legalidade, aí o espectador decide onde é que está o legalismo, né? Então esse é o Gustavo Petro, aliado do governo brasileiro. Ele está dizendo, ele está convocando manifestações de rua, ele está dizendo para as massas acorrerem às ruas, porque ele está dizendo que houve, portanto, um golpe, né? Houve uma subversão da legalidade na eleição colombiana, né, que trouxe o advogado Abelardo de la Espriella como o novo presidente eleito, para tomar posse agora em agosto. Ele está dizendo isso. Então, o governo brasileiro, sempre tão preocupado com as falas, não é mais com a rigidez, né, como eles dizem, com a rigidez do sistema, não. Eles são preocupados com as opiniões, com os palpites, com os suspiros, quaisquer sobre sistemas eleitorais. Está aí. Está aí um aviso. Se o governo brasileiro não considera que é fraude, o governo brasileiro ele tem, em nome da segurança eleitoral no Brasil, que tem eleição esse ano no Brasil daqui a pouco, o governo brasileiro tem que chegar e dizer assim, olha aqui, ó, esse comportamento do Gustavo Petro, ele é um comportamento antidemocrático, ele é um comportamento que incita as pessoas a um movimento contra as instituições, a desacreditar as instituições. Não é isso que está no glossário? Então, eu estou esperando. Ou o governo brasileiro diz, eleição na Colômbia roubada, apoiamos aí a ação, a sublevação convocada pelo Petro, ou então nós criticamos, repudiamos um ataque às instituições eleitorais, que, é claro, é o vizinho, é o exemplo, né? Poderia respingar para cá. Então, a gente fica aguardando. Mas, infelizmente, né, Geise, o que a gente percebe aqui é que o Lula, e vocês estavam falando agora um pouco, né, dessa imprensa que ainda fica inventando, né, fica dando ali um banho de loja na realidade, para empurrar os fatos, tentar empurrar os fatos para cá e para lá. Infelizmente, Geise, esse governo e o presidente Lula ainda pautam o país. Ainda pautam o país e pautam a oposição, né? É fácil constatar isso, porque o presidente está aí dando o dedo do meio,
né? Ele tem, quer dizer, o país tem para averiguar, por exemplo, dentre os escândalos passados e presentes, o rombo no INSS, que lesou aos bilhões de reais as pessoas mais vulneráveis desse país. E nós vimos, e vocês acabaram de citar aqui no jornal, o momento em que a base do Lula comemorou a interrupção, né, a não continuação da CPMI do INSS, presidida pelo senador Carlos Viana, que vinha trazendo investigações. A gente não sabe onde elas iriam chegar, mas investigações. Eles estão aí festejando a interrupção desse tipo de investigação, que tem na ponta desse escândalo, né, um ataque, um prejuízo aos mais vulneráveis do país, né, pessoas idosas, doentes, necessitadas daquela ajuda que estava sendo solapada por uma quadrilha, nas barbas aí do primeiro escalão do Lula. E ele está botando o dedo do meio lá para dizer que defende os pobres. Só que a oposição brasileira, ela tem um comportamento que não dá para entender, né? Por exemplo, esses são os pontos, né? Quer dizer, quais são os problemas? Os problemas são os problemas trazidos pelo governo. E eu acho que o jornalismo sério, não esse que fica inventando história, ele constata, como o Jornal do Oeste constata, né? Ele mostra, ele exibe como está fazendo. O que a oposição faz? Não, a oposição, eu acho que ela quer pensar, ela está jogando xadrez. Então ela quer pensar assim, não, essa postura, por exemplo, na questão da seção 301, eu, que não sou, né, talvez seja um pouco ignorante em política, mas vou dizer aqui modestamente, eu não entendo essa posição. Quer dizer, o governo norte-americano vem e aplica sanções ao que ele diz que é uma parceria desleal do Brasil. Desleal em vários aspectos graves, incluindo os direitos humanos, liberdade, né, e correção da postura comercial. Vários pontos gravíssimos. O governo norte-americano vem, faz uma investigação, uma longa investigação, diz que conclui que há uma postura desleal com a qual ele não pode compactuar, e aí ele responde a isso com uma política de Estado, que ele não pensou anteontem. E vai lá a oposição, o principal concorrente do Lula, que é o senador Flávio Bolsonaro, ele vai lá pedir para que essas sanções não sejam aplicadas. Eu, na minha ignorância, não consigo entender. Não consigo entender. Quer dizer, é o governo norte-americano, numa investigação séria, mostrando que há deslealdade por parte do Brasil. E essa deslealdade provém do grupo político do presidente Lula, provém de práticas que, pelo menos, né, pelas imputações da seção 301, são práticas atribuídas a este governo. A oposição brasileira, né, aparentemente, né, supostamente é crítica a esse problema, mas eles vão lá pedir para que não aplique a tarifa. Eu não sei, talvez a minha ignorância, né, limite a minha compreensão, mas eu fico achando que é o quê? Para fazer um discurso que está em defesa dos brasileiros. Aí essa oposição está sendo pautada pelo Boulos, está sendo pautada pelo Lula, ela está respondendo, não, a gente não é traidor, não. A gente gosta do povo. Não, porque a tarifa vai prejudicar o povo, mas vai beneficiar o Lula eleitoralmente. Eu não entendo isso. Como é que a tarifa vai prejudicar o povo e vai beneficiar o Lula eventualmente? O povo vai gostar de ser prejudicado e vai votar no Lula? Então, eu estou fazendo essa contextualização sobre o que se passa na Colômbia, porque todos os deslizes, todos os delitos, né, todas as deslealdades, todos os problemas, todos os escândalos que aparecem e que precisam ser contrastados, aparentemente não são devidamente contrastados, né, pela oposição. Eu realmente não consigo acompanhar esse raciocínio. Vou ler só para concluir rapidinho, gente, aqui um trechinho da matéria da Associated Press, que diz: o procurador-geral da Colômbia, Gregório Eujat, disse que os questionamentos de Petro não têm fundamento legal, voltando à questão, né, de Petro dizendo que a eleição foi roubada. Está dizendo que foi roubada. Não tem fundamento legal. Quem está dizendo é o procurador-geral da Colômbia, que é a autoridade eleitoral. E confirmou a posse de Abelardo de la Espriella,
no dia 7 de agosto. Ora, como é que isso não está no centro do debate eleitoral brasileiro? Se nós sabemos que o governo brasileiro, em relação à eleição roubada pelo Maduro, segundo a Organização dos Estados Americanos, o governo brasileiro ele não repudiou, ele também não disse que... o Lula só disse que ele lamentava a captura do Maduro e essas coisas ficam por isso mesmo, né? Então, as coisas que teriam que ser centrais no debate brasileiro e no debate eleitoral brasileiro... Peraí, que jogo é esse? O Lula é candidato à reeleição? O que ele acha do regime tirânico do Maduro, que, segundo a OEA, roubou a eleição? Não, ele passa tranquilo por isso, ele dá o dedo do meio, ele muda o debate e a oposição vai atrás dele. E agora, em relação à Colômbia, de novo, né? Mais uma oportunidade, está aí. O Gustavo Petro, né, que é um demagogo, que é aquele que se insurge contra as políticas de ataque, de combate ao crime organizado no continente, né? Que o governo brasileiro também queimou seu filme já, dizendo que, e jornalistas também dessa imprensa, dizendo que essa questão de tipificar como terror, isso prejudicaria a economia, a soberania, uma conversa, quando a própria Polícia Federal, já a partir desta designação, já pôde prosperar na sua ação investigativa e punitiva sobre aqueles aliados ao crime organizado e ao narcoterror. Então, isso tudo, né, quer dizer, todo esse desleixo do governo brasileiro e do próprio discurso do governo brasileiro é o que deveria estar no centro do debate nacional, não por uma estratégia de campanha de A, B ou C, porque são os verdadeiros problemas nacionais. Né? É isso aí, é o governo, é a situação. Ele quer continuar. Quem está na berlinda é o governo, que está governando. Né? Então, fica aí a pergunta aqui inocente. Né? O que o governo brasileiro acha de um chamado, de uma conclamação do candidato, o candidato dele foi derrotado, né? Quer dizer, ou seja, do poder atual da Colômbia, do chefe atual do Estado colombiano, conclamando o povo a ir para as ruas contestar o resultado de uma eleição. Ora, o regime brasileiro fala todos os dias sobre o perigo de se desacreditar a eleição. E aí? Ninguém vai perguntar, essa imprensa não vai perguntar, a oposição não pergunta. Qual é a posição do governo brasileiro? Ou ele diz que a eleição foi roubada na Colômbia e se compromete com esse ponto, ou ele tem que dizer, olha aqui, o Gustavo Petro está fazendo um ato perigosíssimo de atentado à democracia. Nem uma coisa nem outra e, infelizmente, o que deveria ser o contraponto, o que deveria ser o questionamento do poder, nesse momento parece que tem outros cálculos. Fiuza, muito obrigada pela participação aqui no nosso Jornal da OE, segunda edição. Até a próxima. Obrigado, até.